Boa noite a todos. Eu agradeço ao servir servos espíritas reunidos virtualmente por mais esta oportunidade de estarmos juntos para fazermos uma reflexão sobre o suicídio e compreender, à luz da doutrina espírita, por que suicidar não resolve os nossos problemas da vida. Também essa reflexão vai nos proporcionar um despertar dos nossos espíritos para que a gente possa individualmente estar fazendo uma campanha pessoal, observando e compreendendo que perto de nós, durante todo esse ano e todos os anos que estivermos por aqui, ter uma atenção às pessoas que apresentam características de suicídio. Então esta é a nossa reflexão da noite. No dia 10 agora, nós tivemos o Dia Mundial de Prevenção de Suicídio e o mês de setembro representa o mês de prevenção do suicídio. E no Brasil é adotado o Setembro Amarelo em função de uma história que vem dos Estados Unidos, de um rapaz que tinha um Mustang amarelo, que em 1994 se suicidou, e a família, no dia do enterro, distribuiu cartões e mensagens com uma fitinha amarela. E essa ideia acabou desencadeando no mundo o Setembro Amarelo, né? Mas, no Brasil, o Setembro Amarelo, ele vem criado no Brasil para que todos nós possamos estar atentos a este processo. E foi em 2015 que isso foi fechado com o Centro de Valorização da Vida, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, a partir desse grupo, surgiu o Setembro Amarelo no Brasil, 2015. E qual é o objetivo do Setembro Amarelo? Qual é o objetivo que a doutrina espírita coloca muito bem para nós? Que a gente precisa trabalhar as informações relacionadas ao suicídio na doutrina espírita, ensinando, explicando, para que as pessoas possam compreender e que a gente possa quebrar esse tabu que existe aí. Então, é importante que a gente fale sobre o suicídio, para que as pessoas possam quebrar esse tabu e começar a falar e começar a ajudar mais, identificando na família ou em qualquer lugar social ou no trabalho, pessoas que podem se suicidar. Então é importante falar sobre o suicídio, ok? E quando nós vamos verificar dentro desse conceito de Setembro Amarelo, as apostilas, os manuais de prevenção ao suicídio, nós encontramos a seguinte definição de suicídio, e ela é muito interessante para nós que somos espíritas principalmente. O suicídio pode ser definido como um ato deliberado, executado pelo próprio indivíduo, cuja intenção seja a sua morte, de forma consciente e intencional, mesmo que ambivalente, usando o meio que ele acredita ser letal. Então aqui a gente já sabe que tem uma informação importante para nós: forma consciente e intencional, opção do espírito. Opção do espírito. Consciente, razão, bom senso, né? E a intenção. Aí continua. Também fazem parte do que habitualmente chamamos de comportamento suicida: os pensamentos, os planos e a tentativa de suicídio. Mais uma vez, pensamento. Pensamento é onde acontece a comunicação, a influência dos espíritos. Então, é o espírito também.
uma pequena proporção do comportamento suicida chega ao nosso conhecimento. Aí está para aqueles que fazem um trabalho de prevenção de suicídio. Então tem muito a ver com os espíritos. Tem muito a ver com a doutrina espírita. Isto fica claro que a Organização Mundial de Saúde, ela coloca de uma forma muito clara que nós temos aproximadamente 1 milhão de suicidas por ano. Isso dá 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. E mais, no Brasil tem 12 mil suicídios ano. Isso significa 1.000 por mês. Isso significa 32 por dia. E nós não temos essa informação. As pessoas têm tabu em falar disso. A família, o bairro, a sociedade e as pessoas. Ok? Portanto, nós concluímos que Terra habita espíritos imperfeitos, que aqui estão reencarnados para viver suas provas e suas expiações, para o uso do livre-arbítrio, fazendo seu próprio destino. Estes números do suicídio foram destinos que muitos nossos irmãos optaram. 1 milhão. Aqui no Brasil, 12 mil. Por isso, quando nós vamos à doutrina espírita, na codificação, nós temos algumas informações importantes para nós observarmos como é importante a doutrina espírita na prevenção do suicídio ou de qualquer situação conflitiva do indivíduo, pessoal, interno. No Consolador Prometido, nós temos a seguinte orientação, que está no Livro dos Espíritos, na questão 880. Kardec questiona: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Os Espíritos respondem: o de viver. O primeiro direito natural dos homens, de viver. Então é direito natural nosso, e o primeiro de todos os direitos é vivermos na face da terra. E os Espíritos ainda colocam mais a seguinte informação: por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida dos seus semelhantes, nem fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Concluindo, o nosso direito é de viver e nós não temos o direito de tirar a vida, nem nossa, nem de quem quer que seja. Essa é a lei. É uma lei divina. E isso fica muito claro quando nós vamos na questão 944, quando Kardec faz um outro questionamento, que vai fazer uma correlação com a questão 880. Kardec questiona na questão 944. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Tem o direito do homem de se matar? Os Espíritos dizem: não. É seca a resposta. A resposta é seca, não tem questionamento, não tem dúvida, não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio é uma transgressão desta lei. Então nós temos o direito de viver, cuidar dessa máquina fantástica, até sermos completistas, desencarnar no tempo certo. E nós cuidamos da máquina. Eu vim aprender isso com doutrina espírita, já numa fase adulta. Mas outra colocação importante que nós temos na doutrina espírita é quando Kardec, na questão 155, pergunta aos espíritos a respeito da separação da alma do corpo. Separação da alma do corpo. Separar. E os espíritos dizem o seguinte: o processo de separação da alma e do corpo acontece quando há o desenlace dos laços que retinham a alma. Se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Estes laços se desatam e não se quebram. Então, o indivíduo, quanto mais espiritualizado, esses laços se desfazem mais rapidamente. Quanto mais preso à matéria,
E quanto mais fluido vital no corpo pelo suicídio, essa demora é mais longa, bem mais longa. Não é só uma demora comum de quem desencarna de forma normal. Então, quanto mais materializado, mais o corpo, dificuldade de libertação. Mais espiritualizado, mais facilidade de libertação. E estes laços, eles não se quebram, eles não se rompem. É um desenlace, vai soltando, se desfazendo. No baixo ventre, na região cardíaca e no frontal. Assim que funciona o processo. Mas na questão 957, Kardec faz uma pergunta, complementando todas essas outras, que é a seguinte: olha a sabedoria de Kardec. Quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Qual é o estado do suicida ao entrar pela porta falsa da morte, a qual ele não vai encontrar o que ele achava que ia encontrar? Ele não se liberta. Ele se aprisiona mais a seus sofrimentos, às suas angústias, tá bom? Aí, a resposta dos espíritos está aqui pontualizada. As consequências do suicídio são diversas. Em todos os casos, corresponde sempre às causas que o produziram, às causas que produziram o suicídio. Há, porém, uma consequência, o que o suicida não pode escapar, é o desapontamento. Isto é, desiludido, sua expectativa de sucesso não existe. Todos os espíritas, independente de qualquer tipo de suicídio, da natureza, da intenção, é o desapontamento. É uma desilusão profunda, porque ele vai se ver vivo e vai visualizar o corpo. E veja que as consequências são sempre em função das intenções e principalmente da circunstância do suicídio. E os espíritos nos dizem uma nova existência, dificuldade muito maior do que a que não foi suportada. Essas são as colocações que os espíritos trazem para nós, para que a gente possa entender e compreender que não vale a pena. Não vale a pena. O suicídio não resolve. Estamos no mundo de provas e expiações. Somos imperfeitos. Aqui o mal prevalece. Se nós estamos aqui e passando por dificuldade, principalmente nos campos psicológicos, nós estamos endividados com nós mesmos. É preciso procurar a medicina material e também podemos procurar os ensinamentos da codificação. Tratar do corpo e do espírito. Observações de Kardec a respeito da questão 957. Os efeitos do suicídio não são idênticos. A afinidade que permanece entre o espírito e o corpo físico produz em alguns suicidas, olha só, a repercussão, quer dizer, um efeito de determinada situação que foi o suicídio, do corpo físico ao espírito, que é assim a seu mau grado, sente os efeitos da decomposição, donde ele resulta uma sensação cheia de angústia e horror. Estado esse também que pode durar o tempo que devia durar a vida que sofreu interrupção. O sofrimento ao corpo, a relação é consciencial. É a sensação do corpo em função do quanto de fluido vital que ainda carrega consigo. Ele tem que drenar, é responsabilidade, é da lei da vida. Por isso, tanto sofrimento, tanta angústia. Memórias de um suicida. Camilo Castelo Branco. Classe média alta. Escritor. Ele nos diz que sofreu no Vale das Sombras, o chamado Vale dos Suicidas, no caso dele, que só quando foi drenado no sofrimento, naquele local,
toda a sua materialidade, que ainda carregava consigo, que ele pôde ser recolhido por uma caravana. E só saía dali aqueles que já tinham o tempo vencido. A situação, para quem gosta de acompanhar e saber o que acontece de fato, leia Memórias de um Suicida. E vai ver como é o sofrimento, como ele se desloca e ainda sente o corpo preso. Consciência. André Luiz, ele traz uma informação a respeito do retorno ao mundo espiritual e que eu já tinha ouvido falar, mas nesse estudo sobre o suicídio, a gente vai lendo, vai pesquisando muitas coisas, eu cheguei à palavra completista. Olha o que ele diz. Então eu vou dizer para vocês aqui, ó, baseado no que André Luiz diz nas duas obras psicografadas por Chico Xavier, no capítulo 12 do livro Missionário da Luz, ou O Brilho da Vida Eterna, no capítulo 16, ele designa de completistas aqueles que aproveitaram todas as oportunidades construtivas oferecidas pela reencarnação. Na mesma hora eu me questiono, nós estamos aproveitando todas as oportunidades construtivas na nossa vida? E veja que é um termo que se aplica aos que retornam ao mundo espiritual. Fim da existência corpórea, na época certa. Trata-se de algo que não é comum, razão por que completistas são festejados no seu retorno, diz André Luiz. Significa que a grande maioria dos encarnados não são completistas. Vamos sempre antes da hora, pelo suicídio indireto, pelo suicídio, pelos sentimentos nocivos, venenosos, pensamentos, nós vamos destruindo lentamente o corpo físico, molécula a molécula, até atingir o perispírito, e aí nós vamos realmente fora da época, né? A desarmonia do corpo e tudo mais. Então veja só, todos esses fundamentos que nós colocamos até aqui é da codificação. Então observe que nós aqui falamos só de doutrina espírita. E veja que essas informações passadas de forma fraterna, equilibrada, motivando a pessoa a entender e compreender os princípios básicos da doutrina espírita, ele vai se fortalecer. Ele vai se fortalecer. Por quê, meus amigos? Porque vamos agora a algumas observações da OMS, a Organização Mundial de Saúde, a respeito de suicídio. E veja que essas pessoas convivem conosco. Convivem conosco. Pessoas que ficam ameaçando suicídio não se matam? O que vocês acham? A OMS diz o seguinte: a maioria das pessoas que se matam deram avisos de sua intenção. Isso é real. Quem pesquisa, quem lê, veja que as pessoas da família que ficam, citam que essas pessoas deram sinais das mais variadas formas. E o que me chamou mais atenção na minha pesquisa foi um depoimento da Paula Fontinelli, que é uma escritora, uma jornalista e psicóloga, que ela comenta um suicídio do pai dela. E ela foi pesquisar, escreveu um livro a respeito desse momento que as pessoas dão sinal de que vão se matar. E ela disse que o pai dela tinha algumas situações conflitivas, mas jamais poderia imaginar que o pai se matasse, porque era um pai bom, um marido bom, um avô bom, e o cara era gente boa, maravilhoso. Mas um belo dia ele chamou a filha Paula para que abrisse uma conta conjunta com ele e deixou para ela os planos, caso ele morresse, o que ela deveria fazer. Passou algum tempo, ele se suicidou. E aí ela foi entender o que o pai dela estava dizendo para ela. Mas a gente não percebe, a gente não tem atenção nisso, a gente não tem foco, a gente só fala suicida em setembro, não é hipocrisia?
É falar, é divulgar, é olhar, é tentar, é procurar saber, pergunta. Por quê? Quem quer se mata mesmo. Mesmo que a pessoa tenha dois tipos de pensamento, de matar ou se matar. É muita atenção. A gente aprende isso, são espíritos reencarnados. São espíritos que têm problemas seríssimos. E ainda mais, André Luiz nos fala através do livro, em que Sanzio coloca que o indivíduo que se mata aos 42 anos, depois de todo um sofrimento, ele volta para a reencarnação, e quando se aproxima a data do suicídio, o tempo do suicídio, ele vai sentir de novo no perispírito a sensação que vai levá-lo de novo ao suicídio. Isso se ele não tivesse educado na provação ou expiação. A doutrina espírita ajuda, porque podemos socorrer essas pessoas, porque muitos suicídios não ocorrem sem aviso. E muitos deles, depois da melhoria da crise, eles ainda tentam suicídio. É o que André Luiz falou. Chega naquele momento crucial, mesmo com a melhora, ele é vencido outra vez. É fantástico os ensinamentos, os princípios básicos da doutrina espírita. A existência de Deus, a reencarnação e a existência dos espíritos. Atentamos para isso, meus irmãos. Porque uma vez suicida, as pessoas pensam que serão sempre suicidas. Não? Poderemos ajudar, colaborar, prevenindo-os dos riscos que vai vivenciar depois da morte. Portanto, nada de condenar, nem banalizar o tema, não ficar dando opinião qualquer a respeito, sem conhecimento, sem fundamentações, e nada de sermão nos outros porque está passando por aquele momento difícil. E não ficar com aquele negócio de falar, não, levanta a cabeça, pense positivo, a vida é boa, isso não vai resolver nada. Isso a Organização Mundial de Saúde fala para todos nós. Não precisamos querer chamar a atenção para que nós estamos ajudando. E eu gosto de trabalhar um conceito que eu achei no manual, que é feito para o Sistema Público de Saúde, de prevenção de suicídio. Ouça com cordialidade, trate com respeito, empatia com as emoções, cuidado com o sigilo. Repetindo para a gente não esquecer. Ouça quem sofre com cordialidade. Aquele que sofre, trate com respeito. Aquele que sofre, empatia com as suas emoções. Aqueles que sofrem, cuidado com o sigilo. Então, qualquer situação, liguemos para o CVV. São 24 horas por dia. Ligue 188. Aí está realmente um material que eu queria deixar para o grupo servir. Um papo fundamentado na doutrina espírita, para que a gente possa refletir, pensar e executar aquilo que nós sempre podemos fazer como reencarnar. Pare em qualquer situação da vida, conflitiva ou não, pensa, melhor caminho a seguir dentro do conceito básico que você já possui, faça uma reflexão, aí você faz a sua atitude e sua ação. Vamos buscar ser o mais completista possível, desencarnar muito mais tempo. Não é verdade? Então, quanto mais plantarmos e semearmos o bem, mais colheremos o bem. O mundo está doente porque aqueles que aqui habitam também estão doentes. E a doença, chamada orgulho e egoísmo, está dilacerando almas. Então é preciso o lenitivo do remédio chamado fraternidade, empatia, colaboração, caridade, amor e justiça. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos ampare, e até a próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Tchau.